Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz Matemático. Estamos voltando com a nossa aula de número 5 do nosso curso de admissão ao Colégio Militar sexto ano. Mas como vocês já sabem, antes de começar a aula de número 5, eu vou falar um pouco sobre a aula 4 como forma de revisão. Na aula 4, a gente viu a adição e subtração entre frações. Vimos que para adicionar duas frações, elas devem ter o mesmo denominador. E, informação importante, eu não devo somar os denominadores. Eu devo repetir o denominador e somar ou subtrair os numeradores. Mas tem frações que ela não vem com o denominador igual. Eu tenho que fazer aquele processo da comparação que a gente já aprendeu na aula 3, que é fazer o MMC dos denominadores, dividir embaixo e multiplicar em cima. Então, a aula número 3 e a aula número 4 estão interligadas, pois elas têm conceitos em comum, ou seja, pré-requisitos. A aula 4 ela tem um pré-requisito, que é a aula 3. Pronto. Agora que a gente viu a revisão da nossa aula 4, vamos dar início à aula de número 5, que é multiplicação entre frações. Ok, vamos lá. Então, para multiplicar frações, ou número inteiros, números naturais com frações ou número inteiro com frações, a gente é aquele sonho de cada aluno, é aquela coisa muito fácil. Como eu digo lá na adição, você não deve somar numerador com numerador e denominador com denominador. Você tem que igualar os denominadores, repetir o denominador e somar o numerador. Aqui não, aqui é tudo da forma que aparece. Então, na multiplicação entre duas frações, devemos multiplicar os numeradores entre si e fazer o mesmo com os denominadores. Então, é muito simples, ó, galera. Eu vou pegar aqui, ó, 2 vezes 3, isso aqui vai dar 6. E 4 vezes 5, isso aqui vai dar 20. Só que é muito comum. Também tem na adição e subtração, mas na multiplicação é muito comum a gente ter que simplificar. É obrigatório que a gente coloque a fração sempre na sua forma irredutível. Então, nesse caso aqui, eu posso dividir ambos por 2. Aí vai dar 6 por 2 vai dar 3. E 20 por 2 vai dar 10. Então, esse resultado aqui é 3 sobre 10. Também poderia ter feito aqui pelo cancelamento, Poderia simplificar esse com esse. Para quem não sabe, o cancelamento é uma forma de você simplificar frações quando você está falando de multiplicações. Mas lembre-se, tem que simplificar um que está em cima com um que está embaixo. Nunca simplificar dois numeradores ou dois denominadores. Eu posso também, ao invés de colocar entre duas frações, eu posso multiplicar números naturais por frações. Por exemplo, o quádruplo de 8 de 2/5. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse quádruplo e eu sei que todo número natural ele pode ser escrito na forma de fração. Só botar ele sobre 1. E aqui 2/5. Então, simples. 4 vezes 2, 8. 1 vezes 5, 5. Então, o processo é o mesmo para número natural e fração ou fração com fração. Basta você lembrar que no número natural você coloca um 1 embaixo no lugar do denominador. Eu coloquei assim, normalmente, os problemas, quando ele está relacionando com multiplicação entre frações, ele usa a palavra de. A palavra de, que na língua portuguesa é uma preposição, inclusive, estude língua portuguesa, porque é um dos conteúdos da prova, é uma das matérias que cai na prova. Não adianta você saber tudo sobre matemática e não saber sobre língua portuguesa. Então, esse de, na língua portuguesa, é uma preposição. Aqui na matemática, ele funciona como uma multiplicação. Toda vez que você tiver um número de outro, a gente está falando de multiplicação. Então, 2/3 de 1/4 é o mesmo que 2/3 vezes 1/4. E aí, eu vou fazer 2 vezes 1 dá 2. E 3 vezes 4, 12. Vou simplificar por 2. Isso aqui vai ficar 1 sobre 6. Então, uma terminação aí, um termo da língua portuguesa que na multiplicação significa, na fração significa uma multiplicação. E aí eu vou para a parte mais importante da multiplicação entre frações, que é uma porcentagem. Olha só, porcentagem, ela passeia meio que frações equivalentes. Uma porcentagem é uma fração em que o denominador é 100.
Todas as frações podem ter denominador 100, alguns com numerador natural, outras com denominador decimal. Aí a gente tem que organizar ela de uma forma que o denominador, que o numerador vire natural, porque isso faz parte da definição de números racionais. O número racional, ele tem que ter números, tem que ter um número dentro do contexto dos números naturais. Na fração, tanto o numerador quanto o denominador não pode ter número decimal. Ele tem que ser o número natural ou o número inteiro. Como a gente está falando no sexto ano, eu digo a vocês que é um número natural. Mas, para uma fração centesimal ou porcentagem, ela só vai ser chamada assim se ela tiver o número 100 no denominador. E muitas frações a gente pode fazer com que isso ocorra. Então, ó, numerador 9 e denominador 100. Então, eu posso dizer que isso aqui é 9%. Essa barrinha aqui com esses dois zeros aqui, ó, isso aqui é para representar o 100 mesmo, tá? Esses dois zeros é a representação do 100 e essa barra aqui é de divisão, então é dividido por 100. Então essa é uma razão centesimal, é uma porcentagem. Aí eu coloquei aqui outras representações. Ele pode ser representado, como eu mostrei, 9%, ou pode ser representado pelo número decimal, visto que se eu tenho 100 no denominador, esse número vai ter duas casas decimais, então 0,09. A expressão 9% é conhecida como taxa centesimal ou percentual. Então, toda vez que tiver uma porcentagem, você pode chamar ela de taxa centesimal, porque ela tem denominador 100, ou pode chamar de taxa percentual, porque vem de porcentagem. Aí coloquei aqui alguns problemas. Então, o primeiro desses problemas diz o seguinte: Arlindo emprestou R$1.000 a seu irmão. No dia do pagamento, Arlindo cobrou uma taxa de 15%, ó, 15%, ó, 15 sobre 100. Qual é o valor da taxa e quanto o valor foi pago? Então, o valor da taxa, a gente já sabe, 15%. E qual o valor que foi pago? Então, ó, é 15% de 1.000. Então, ao de multiplicação. Então, o que é que eu vou fazer? 15 sobre 100 de 1.000. Aí eu vou usar a simplificação, ó, o cancelamento. Eu poderia fazer 15 vezes 1.000, colocar aqui com 1.500 sobre 100. Mas, observem, ó, eu tenho dois zeros aqui em cima, eu posso cortar com dois zeros que estão embaixo. É a regra do cancelamento. 15 vezes 10, 150. Então, significa que Arlindo vai pagar seu irmão de taxa, né, de juros, 150. Mas o valor total pago vai ser 1.150, que é o valor emprestado mais a determinada taxa. Tem outra aqui também, uma outra forma. Numa sala, 45 alunos, 9 são torcedores do PSG. Qual a porcentagem de torcedores do PSG? Então, isso aqui está se comportando de uma forma de razão. 9 do PSG de um total de 45. Então, reparem, o conceito de fração, parte sobre todo. O todo, todos os alunos da sala. E a parte são os torcedores do PSG. Só que tem um detalhe. Como fração equivalente, eu jamais vou conseguir fazer com que esse 45 vire 100. Porque eu não vou encontrar um número natural que multiplique 45 para que ele vire 100. Aí uma dica, você simplifica ela. Dá para simplificar aqui, ó, por 9, por exemplo. 9 dividido, vou botar aqui, ó, por 9. 9 dividido por 9 dá 1. E 45 por 9 dá 5. Então, 1/5 é uma fração equivalente a 9 sobre 45. E agora eu boto 100 no denominador e faço aquela velha pergunta. Que número que eu multiplico por 5 que ele vira 100? Então, o número que eu multiplico por 5 que vira 100 é o número 20. 20 vezes 5 vai dar 100. E aí eu tenho que fazer a mesma coisa aqui do numerador, vezes 20. Então, aqui vai dar 20. Logo, a porcentagem é 20%. E aí a gente fecha mais uma questão importante. Vamos para a próxima. Essa também é importante. Determine 30% de 40%. Escreva na forma percentual e na forma fracionária. Então ele quer saber, ó, 30% de nada mais do que uma multiplicação entre frações. 30% de 40%.
Ora. Simplifica, ó. Esse com esse com esse. Fiquei com 3 vezes 4, 12. E 10 vezes 10 vai dar 100. Então, ele está na forma percentual. Eu vou botar aqui na forma percentual, 12 sobre 100. E aqui é a forma fracionária. Então, eu vou botar aqui, ó, forma fracionária. E esse aqui na forma percentual. Então, tome cuidado. Nesses casos, eu não faço 30% mais 40%. Se é de, é multiplicação. Beleza? Vamos lá. E por último, nossa última questão aqui falando sobre porcentagem. Minha mãe, né, comprou 70 laranjas, mas 14 delas estavam estragadas. Qual a porcentagem de laranjas estragadas dentre as que foram compradas? E qual a porcentagem das que estavam boas? Então, 14 de um total de 70. Mais uma vez, eu não vou fazer com que 70 vire... Não vou conseguir fazer com que 70 vire 100, então eu vou simplificar aqui por 14. Aí vai ficar 1 sobre 5 também. Então, 1 sobre 5 a gente já viu que isso aqui é 20% pelo slide anterior. Então, a porcentagem de laranjas que estavam estragadas, né? Estragadas entre as que foram compradas foi 20%. E as que estavam boas? Se 20% estão estragadas, para 100, 80% estão boas. Boas. Então, 80% boa e 20% estragada. Então, vamos ficando por aqui nessa aula de número 5. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. Dá aquele like nesse vídeo. E se você não é inscrito no canal, volto a dizer que é um absurdo, se inscreva no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.